Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Dia da Educação, né, digital aqui na Gran Faculdade. Eu sou a professora Estela Rocha e coordeno os cursos digitais aqui da Gran Faculdade e sempre trazendo os temas que vocês propõem para que possamos dialogar e levar um pouquinho mais para vocês. Nós sabemos que na educação, ou mesmo num curso de graduação, os assuntos estão lá, né, no material didático, nas videoaulas. Entretanto, tem assuntos que são atuais, que a gente precisa estar sempre discutindo com você e ampliando essa formação através de outros colegas. E eu trago para minha bancada hoje uma pessoa que eu gosto muito. A gente já vinha uns 4 ou 5 anos discutindo isso. E quando eu vou pensar em educação socioemocional, o nome disso é professora doutora Ana Lúcia Guimarães. Ana, venha para minha bancada, seja bem-vinda. Olá, Estela. É um prazer estar aqui com vocês da Gran, né? Com você especialmente, que é uma amiga querida, uma grande parceira de trabalho, foi minha coordenadora. Bom, amiga para a vida inteira, né? Isso. A gente A gente começou com sempre uma relação profissional, mas levamos pro pessoal, né, Ana? com certeza. E É, assim, tem sido muito positiva essa troca, né? Que a é. gente colabora em todos os níveis. É, a gente hoje vai falar do socioemocional. E assim, Socioemocional. E aí, Ana, olha, antes de falar do socioemocional, eu vou falar para os nossos estudantes em casa que tem muita gente que passa pelo trabalho e fala assim: ai, gente, eu não quero levar meu chefe para minha vida, mas a Ana me levou para a vida. E é isso, né, Ana? é isso, é isso. Importante você falar isso, porque a Estela é uma pessoa que ela reconhece a nossa trajetória também de trabalho, né? Ela sabe o que ela está me trazendo aqui hoje, porque eu sou antropóloga, psicóloga, pedagoga, né? Tenho uma imersão grande dentro das palestras, das formações de professores sobre a questão do socioemocional, saúde mental, que são temas que são muito caros hoje na formação de professores e professoras, né, Estela? Exatamente. E aí é por isso que eu trago a Ana, essa menina multiformada, porque ela perpassa por um monte de caminhos. E Ana, eu sei que você já vem trabalhando ali, mesmo através, né, de uma grande editora que você atua como assessora, até mesmo pelo Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro, você está ali discutindo educação socioemocional. E como você disse, isso é muito caro. E aí, Ana, eu gostaria que você falasse sobre a educação socioemocional, se possível, em 2 pontos. No ponto da perspectiva dos estudantes e da perspectiva do corpo docente. Porque eu sei que isso é muito caro para você também dialogar sobre isso. Aham. Então, essa questão socioemocional mexe muito comigo, porque a gente sabe que o professor, mesmo antes da pandemia, ele já vinha atravessando essa exaustão emocional, crises de ansiedade, síndrome de burnout, né? E os alunos também, após pandemia, começaram a surgir surtos de ansiedade nas escolas, né? O que motivou ainda mais a partir da diretriz da Base Nacional Comum Curricular, de trabalhar essa questão do socioemocional, que é para além do currículo formal, né, mas que tem que também entrar dentro desse currículo, dentro da sala de aula, preparar esses professores e professoras para trabalhar com essa questão emocional, é fundamental em tempos atuais. E eu quero dizer para você, Estela, que a grande preocupação é entender o que é a educação socioemocional. O que é que a gente está trabalhando? O que a gente está chamando de educação socioemocional? Primeira coisa, a gente precisa entender que trabalhar a educação socioemocional é trabalhar as competências socioemocionais, desenvolver tanto para o lado do professor, da professora, quanto para o lado do aluno e da aluna. Então, competências socioemocionais têm a ver com habilidades que você pode aprender. Antes se dizia assim, não, a pessoa já nasce assim, ela é nervosa, né? Ela é uma pessoa ansiosa. E, na verdade, os estudos da psicologia, da psicopedagogia, da neurociência, vêm apontar que habilidades a gente pode desenvolver, pode aprender, pode praticar, né? E a gente pode ensinar também. É fundamental que a gente inclua um estudo, uma prática sobre competências socioemocionais na educação. E essa inclusão tem que ser intencional. O que eu quero dizer com isso, Estela? Eu quero dizer que a gente precisa ter programas, práticas, dinâmicas, oficinas,
onde você incentive o desenvolvimento dessas competências socioemocionais. O autocuidado, né? A inteligência emocional, a reflexão crítica, a curiosidade, né? Todas essas coisas de você pensar, de você se pensar como pessoa, como indivíduo dentro de um processo. Né? Essa semana foi muito legal porque a gente lá no Cipro Rio assistiu uma palestra, uma formação que foi sobre o mutismo seletivo, né? E a gente não consegue perceber muitas vezes que a criança não fala. E essa coisa de falar está ligada ao emocional, ao estímulo, a essa coisa também da personalização, de você compreender quais são as demandas daquele aluno. E as demandas são quase sempre dentro do terreno emocional. Não dá para trabalhar qualquer conhecimento formal, conteúdo técnico, se a gente não vê que esse aluno está se sentindo o quê? Confortável, né? Que você está sendo gentil com ele e ele está sentindo essa gentileza. Por que, que o aluno diz assim: mamãe, eu quero voltar para a escola, quero ir para a escola hoje, já está na minha hora de ir para a escola? Porque ele sabe que encontra nessa escola esse apoio socioemocional, né? Ao contrário daquele aluno que diz assim: ah, não, de novo, eu vou para a escola hoje. Né? Ele sabe que essa escola não está fomentando o princípio da educação socioemocional, que é esse autocuidado, né? Essa troca, essa observação, esse carinho. Eu lembro muito de você, Estela. Vou passar para É? você, porque vai Ah, discutir. Porque todas as vezes que a gente trabalhou e que alguém tinha uma questão, você fazia a teoria do abraço. A teoria do abraço é maravilhosa, porque ela faz com que você está no meio do caos. E aí, de repente, você para e diz: vem cá que eu vou te dar um abraço, tá precisando de um abraço. E aí, isso é estar trabalhando e estar praticando o socioemocional, né? No ambiente acadêmico, no ambiente educacional. Eu acho que tem essa percepção. Ana, você falou de uma coisa que eu achei bastante interessante, e aí depois eu acho que a gente até cabe um outro dia a gente fazer uma live falando sobre a questão do mutismo, né? Que eu acho que é Ah, importante a gente falar disso. Mas você trouxe uma questão ali que é a entrada da discussão da educação socioemocional, e agora parece que assim, a gente sempre falou, né? Eu principalmente, você também, a gente sempre compreendeu a importância da educação socioemocional na escola. Mas parece que isso só ganhou de fato postura oficial, curricular, enquanto política, por conta da BNCC. E aí, eu vou aproveitar, vou pedir para você fazer também essa relação, que é o desenho animado Divertidamente, que parece que coloca todo mundo ali, não é? Olha só, meu amigo, tua emoção tá ali, ó, gritando, estourando, sim, chorando, não é? sim. Então, É, Ana, por que que a gente precisou do currículo para dizer que isso era necessário? porque a gente sempre veio de uma pedagogia muito tradicional, né? Presa, Estela, aquela coisa de que você precisa dar conta desse currículo formal, de que você precisa encher o aluno de conteúdo técnico, né? Senão você não fez a poesia acontecer, né? E, na verdade, a educação do indivíduo, a educação de um ser humano, de uma pessoa, vai para além de contar, ler, né? Aprender a ser alfabetizado no sentido de conhecer a escrita, né, de saber falar, mas vai para muito além disso, de cuidar das emoções. Enquanto psicóloga, a gente vê muito essa coisa do que é o entendimento da emoção e o que é o entendimento do sentimento. Né? Então, uma emoção, quando a gente vê lá no Divertidamente, né, o nojo, a raiva, né, o amor, quando a gente vê esses personagens, a gente passa muito numa formação de professores esse desenho. Por quê? Porque a gente tem essa coisa muito marcada. Né? Começa com uma emoção forte. Se você tiver a primeira impressão que te causou raiva, isso pode gerar um sentimento, né, mais consolidado de que você vai ter sempre uma raiva, vai ter até uma postura agressiva, porque você sabe, o que a gente pensa leva a comportamentos. Né? Na psicologia a gente vê por essa perspectiva. Sim. Então é preciso que a gente saiba trabalhar a raiva do nosso aluno. É preciso que a gente entenda que todas as emoções estão no nosso interior. Elas podem emergir a qualquer momento, qualquer situação. Mas a gente Uhum. precisa trabalhar isso na formação dos nossos alunos e alunas, né, na educação como um todo, para que a gente possa ter reações que sejam mais
positivas no sentido da troca social, né? Do autodesenvolvimento dos indivíduos. Né? Então, a gente tem como soluções o trabalho das competências socioemocionais dentro da sala de aula. E isso precisa acontecer. A BNCC trouxe isso de alguma forma, né, para que as pessoas possam incorporar, acreditarem. Olha, é necessário trabalhar a educação socioemocional. Vamos romper com essa coisa fria que não considera a aprendizagem das emoções, o trabalho com as emoções na sala de aula. Né? E nesse sentido, Estela, é muito importante a gente pensar que quando eu me choco com alguma coisa, me afeta de alguma coisa, um conhecimento, uma informação, e que eu vou buscar, que a minha curiosidade é despertada, eu aprendo com muito mais facilidade. Por isso essa associação, né? Muito interessante. E aí, Ana, tem um assunto aqui que eu acho que é importante para a gente falar quando a gente está falando de educação socioemocional. Alguns, né, eu vi alguns trabalhos, não cheguei a ler nenhum grande estudo, mas eu li alguns trabalhos falando que durante o momento da pandemia, a gente perdeu habilidades sociais. E essas habilidades sociais não foram desenvolvidas em alguns estudantes. Então, quando a gente volta para a escola, né, a escola volta pós-pandemia, pós-lockdown, parece que as relações estavam muito rusgas, né? Tudo era motivo para uma briga, uma discussão. Parece que a gente foi meio para vias de fato, coisas que não aconteciam antes. E aí eu estou trazendo aqui o ponto dessa questão da agressividade. Não vou nem discutir a violência, porque eu acho que não caberia nesse momento. Mas quando eu falo da agressividade, a gente sabe que às vezes a agressividade, às vezes o tom de fala te impulsiona. Na psicologia tem um pouco disso, né? A agressividade, ela pode te impulsionar para você mudar uma relação, para você mudar de emprego, para você, no sentido de, né, do rompante. Mas essa agressividade que a gente vivenciou e continua vivenciando na escola, como que ela pode ser trabalhada via as competências socioemocionais? Então, importantíssimo isso que você trouxe. Acredito também que o tema da violência na escola possa ser, ou a cultura da paz, possa ser Uhum. também trabalhada num outro momento, né? Porque demanda muita coisa para a gente pensar juntas e junto com todos os nossos aprendizes. Mas o que eu acho significativo nisso que você traz, Estela, é que a gente nunca passou um período tão difícil como foi a pandemia. Muitas perdas, muito luto, né, e muita distância social, porque essa era a forma que a gente encontrou, né, de pelo menos preservar vidas diante do que a gente estava vendo da emergência sanitária. E aí, a partir dessa coisa do distanciamento social, me parece que as pessoas se sentiram muito sozinhas, né? Muito isoladas com as suas dores, os seus sofrimentos. Raros foram aqueles que conseguiram, por exemplo, fazer uma terapia online, cuidar, né? Ter um afago para aquilo que estava sentindo. E quando a gente sai desse momento, né, e entra nessa vida supostamente a normalidade retoma, né, a vida, a escola, a educação, a gente vê a sociedade como um todo, a gente vê que esse indivíduo ele vem com as suas ansiedades, com as suas questões, né? E ele quer resolver tudo, né? E ele acha que aquilo que ele aprendeu no momento em que ele estava na sua evolução individual pode ser, de repente, superior ao que o outro está trazendo também. Isso pode gerar uma cultura da violência, um não encontro do diálogo, né? E aí trabalhar o socioemocional na escola é fundamental. Por quê? Porque o aluno, esse aluno, essa família, a família também tem que ser trabalhada nesse contexto. Você tem que preparar essa escola para a chegada desse aluno. Você tem que gerar encontros, você tem que gerar atividades, né? Seja através da música, seja através de pausas, seja através até de técnicas como mindfulness, né? Uma outra coisa importante que eu acho também de trazer nessa discussão, Estela, que tem sido uma luta, é a presença dos psicólogos dentro da escola, né? Para ajudar a fomentar essa educação socioemocional. Né? Não que o professor, a professora não possa fazer, claro que pode, com formação, né, continuada, tudo a gente alcança, né? A disponibilidade também, porque isso é um caminho. Hoje a gente precisa fazer com que isso aconteça.
né? Até para a gente ter indivíduos mais preparados para o mercado de trabalho futuro, que a gente ainda não sabe qual vai ser, que as profissões estão mudando, então você precisa preparar, né, a postura, a inteligência, a forma de falar, a forma de se comportar, né, essa educação toda que está dentro da questão socioemocional. Exato. E Ana, você trouxe ali uma questão importante que é a entrada do psicólogo na escola, né? Então, assim, a gente já tem, né, projetos de leis falando sobre isso, dessa importância. Eu concordo com você, eu acho que o professor ele pode fazer isso se ele tiver disponibilidade, mas a gente também sabe que muitas das vezes o professor é atravessado, né, por uma turma muito cheia, por muitas políticas educacionais, projetos, e de fato ter um psicólogo na escola, eu acho que seria o melhor dos mundos, porque a gente teria esse apoio, né? Mais o assistente social, a gente teria ali uma tríade necessária para a gente poder fazer esse desenvolvimento. Também acho que isso cabe para uma outra fala, a gente falar do papel do psicólogo escolar. E aí, Ana, eu já vou te convidando aqui para você fazer a sua reflexão final sobre a educação socioemocional, né? Sobre a importância dela para a formação do futuro professor. Tá bom, eu já vou agradecendo também, né, esse momento tão especial de estar aqui podendo falar, né, para a formação dos nossos futuros professores e educadores, dizendo que isso que você está falando do psicólogo na escola faz uma diferença muito grande, sabe, Estela? Eu trabalho, né, numa plataforma online de atendimento e que tinha um convênio com a Seduc de São Paulo. E a gente precisou também fazer vários encontros para atender as diferentes escolas do município e do estado, né? Os professores, fundamentalmente. Porque se você não trabalhar o seu socioemocional enquanto professor, professor, educador, educadora, você não consegue fazer um bom trabalho junto aos seus alunos e alunas na sala de aula, né? Então, o meu conceito de trazer para vocês hoje o estudo, a preparação para esse olhar da educação socioemocional é que você, primeiro, busque esse autocuidado, né? Busque ser gentil com você, entenda suas limitações, né? Se você acha que está num momento mais estressante, de grande ansiedade, de repente procure a ajuda de um profissional, né? Sim, porque isso ajuda muito a você a vencer esses momentos. E também, gente, vai ser um grande investimento no sentido do seu aluno, da sua aluna, na sala de aula, né? Troca, faz uma troca com o colega. Agora, também é preciso incentivo na escola, né? Coordenação, direção, promover aqueles momentos de encontro, aquelas dinâmicas iniciais, sensibilização, tudo isso faz com que a gente se sinta mais pertencendo, né? Se sinta mais acolhido no nosso ambiente educacional. Acho que é isso, Estela. É Obrigada. isso mesmo, Ana. Eu quero te agradecer por essa partilha. Fica o convite aqui, porque você ainda vai voltar com a gente, hein? Porque eu vou falar para você que nem eu falei com outro colega, quando os alunos assistirem, vamos ver. Eu falei que eu vou fazer uma gran maratona, sabe? Aquela de 24 horas, um tema atrás do Ah, outro. E, adoro. e você vai dar nessa minha maratona. Ana, muito obrigado pela partilha com os nossos estudantes e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Estela. Sucesso para todo mundo.